Fala pessoal, nessa série de 5 vídeos vamos criar de forma simples e rápida um personagem para nosso jogo a partir do Blender, partindo de um único objeto até um corpo completo. Vamos conhecer funções básicas do Blender para criar todo o corpo e modelá-lo. Vamos dar a ele ainda cores através de uma única paleta que usaremos para o corpo, olhos, sobrancelhas e cabelos. E para finalizar, vamos criar movimentos para importar para o Unity. Então vamos lá. Mas antes de começar, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like no vídeo que você gostando, galera. Isso ajuda muito o meu canal. Muito obrigado. Então vamos começar abrindo o Blender aqui. Por padrão ele vai começar com alguns objetos. A gente não precisa deles nesse momento, então a gente vai excluí-los. Aqui, a visão do Blender está centralizada no centro do mundo. Tá? Para nós isso não vai ser interessante, nós vamos mudar isso depois que começarmos a construção. Tá? Aqui em visão, nós vamos selecionar no cursor 3D e movimentar o cursor conforme a gente for construindo. Então, o primeiro ponto que a gente vai precisar para fazer essa construção é incluir um vértice, né? É um único ponto, e a partir desse ponto a gente vai trabalhar a construção do nosso personagem, incluindo as pernas, o tronco, o torso, braços, cabeça e assim por diante. Tá? Então, para incluir um vértice simples, a gente pode transformar um vértice convencional num vértice simples, não é isso que nós vamos fazer, nós vamos já usar um vértice padrão que tem. Tá? Então, para incluir um novo objeto, caso você não conheça o Blender, você vai clicar em Shift A para criar esse objeto. Você pode escolher um cubo, um círculo, uma esfera, cilindro, cone e assim por diante. Aqui nós vamos incluir Single Vert, Add Single Vert. Se você está usando o Blender pela primeira vez e não tem essa opção selecionada, para ativá-la, você vai em Edit, ou Editar, se estiver em português, Preferências. Você vai em Add-ons e você vai procurar por Extra Objects. Extra Objects. Entra, Extra Object. Aqui em Add Mesh você vai ativar essa opção e lá no menu de incluir objetos vai aparecer outros complementos para você incluir. Tá? Então vamos seguindo aqui. Shift A, Mesh, Single Vert, Add Single Vert. Tá? Ele incluiu aqui um ponto aqui no centro do mundo. Nós vamos trabalhar com um modelo de um único vértice que vai se estender até virar o nosso personagem. E como a gente vai fazer isso? Através de modificadores que são incluídos aqui nesse menu da direita. Então, para incluir um novo modificador, é simples, é só clicar em Add Modifier. Nós vamos começar com nossos modificadores. O primeiro modificador que nós vamos incluir é um espelho, Mirror. Tá? Por que nós vamos incluir esse objeto, esse modificador? Porque quando a gente estiver construindo o personagem, nós vamos construir ele apenas de um lado, do lado direito, do lado esquerdo. Esse espelho ele vai fazer com que o outro lado do personagem já seja construído automaticamente. Tá? Então a gente vai ter um espelho do lado dele. Então vamos começar com 1000. Tudo bem. Nós vamos reduzir o espaço de merge para 1 milímetro para evitar que na hora de aplicar os nossos modificadores ele distorçam as malhas. Então, o próximo modificador que nós vamos incluir, nós vamos precisar que esse único vértice ele vire uma malha que a gente possa trabalhar. Então, nós vamos incluir uma skin, uma pele. Incluindo a pele, nós temos
um cubo. Para mover a câmera, caso você seja novo no Blender, você vai clicar o botão central do mouse, puxar para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Caso você queira centralizar a visualização, você pode clicar 1 para olhar para frente, 3 lateralmente e 7 por cima. Então vamos seguir. Nós incluímos a skin e agora a gente precisa criar uma malha que seja mais arredondada, né, para o corpo do personagem. Então nós vamos incluir aqui mais um modificador, que é uma subdivisão. A subdivisão ela suaviza a forma do objeto. Quanto mais subdivisões você colocar, mais redondinho ele vai ficar. Vamos colocar aqui 100. Aqui ele aplicou finalmente. Ele só aceitou 11. Então, a gente não precisa fazer tudo isso. Nós vamos aplicar só 2. Que depois a gente aplica uma suavização mais para frente. Tá? Então, vamos seguindo aqui. Nós precisamos, nossa construção, deixar o raio-x ativado para que a gente consiga enxergar os vértices dentro da malha. Tá? Porque a gente pode ver aqui que a gente não tem uma malha construída no objeto, porque só tem um único ponto. Isso só vai ocorrer depois que a gente aplicar os modificadores. Então a gente precisa enxergar dentro da malha para poder construir nosso personagem. Né? E, por fim, a gente pode incluir aqui alguns controles visuais para poder movimentar o personagem, ou o objeto, rotacioná-lo ou trabalhar com a escala dele. Eu vou trabalhar apenas com o movimento, tá? Nós vamos começar construindo a perna do nosso personagem, tá? Então, o primeiro passo que a gente precisa, vamos trazer para a visão de item e olhar algumas medidas dele. O raio dele está de 25 centímetros, tá? Aqui o Blender está configurado para metros. Então eu vou reduzir isso um pouco para poder começar a construção. Então, para a gente alterar a escala de um objeto, nós vamos selecionar Ctrl A e reduzir o tamanho dele. Eu vou deixar ele com 5 centímetros, que é um bom número para a gente começar a trabalhar. Agora vamos subir esse objeto, porque eu vou começar construindo a cintura dele. Eu vou subir até 60 centímetros, que é suficiente. Vou subir um pouquinho mais. 65. Ele vai ter uma perna aproximadamente 65 centímetros, tá? E aí, nós vamos extrusar o objeto. Para extrusar um objeto, você clica na letra E no seu teclado. E aqui, vamos começar a construir a malha. Lembrando que quando a gente está trabalhando para os lados, no eixo X ele está falando que tem 30 centímetros. O que quer dizer? A cintura dele, de uma ponta a outra, tem 60. Tá? Então, quando você estiver construindo seu personagem, precisa pensar nessas premissas. Quero um personagem com cintura larga, quero um personagem com cintura baixa. Tudo isso tem que ser observado. Eu vou deixar com 30. Certo? Agora vamos começar a fazer uma nova extrusão. Para cada movimento que a gente faz, a gente vai fazer uma extrusão. E vamos trazer agora a perna. Essa perna está saindo torto, Marcos. Para você descer, movimentar de forma reta, é só você selecionar o eixo. Como eu estou descendo, eu vou selecionar o eixo Y. Y não, Z. E agora ele desceu. Vamos fazer, a gente fez a coxa, vamos fazer agora a canela. Z novamente. Esticamos mais um pouquinho. E vamos fazer o pé dele, tá?
O pé dele, vamos sair dessa visão, vamos dar um zoom aqui. Mais um E, para o pé não ficar torto, bagunçado. O que eu vou selecionar? Vou selecionar o eixo Y e esticar o pé do nosso personagem. Quero achatar o pé dele um pouquinho. Como é que eu faço? A gente vai trabalhar através de escalonamento novamente. Então, vamos selecionar Ctrl A e escalar. Ele ficou com bico fino. Eu não quero um personagem com bico fino. Eu gostaria de um pé achatado, por exemplo. Aí, o que a gente vai fazer para isso acontecer é mexer nos eixos. Então, Ctrl A selecionado, ele está mexendo na escala. Seleciona o eixo Y. E aqui a gente tem um pé achatado. Muito bom. Vamos continuar construindo nosso personagem. Agora eu vou construir a barriga, o tronco dele, né? O nosso torso. Para fazer isso, o que a gente vai precisar fazer? Primeiro ponto, vamos mover o nosso cursor mais para cima. Está ficando difícil de olhar aqui, né? Vamos trazer esse cursor mais para cima. Para você mover o cursor para cima, você vai selecionar Shift e botão direito do mouse. E vai trazer o cursor aqui para cima. Tá, Marcos, mas a câmera não mexeu. Ele não mexeu porque a visualização ainda está centralizada no mundo. Eu preciso mudar a visualização para o cursor. E agora eu tenho a visão de cima. Então vamos continuar aqui nossa construção. Vamos fazer a barriga, o tronco. Então nós vamos centralizar novamente. Mais um E. E agora Z. E vamos subir o tronco. Ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva! Você vai receber notificações dos próximos vídeos sobre o Blender e sobre outros assuntos relacionados ao Blender e Unity. Vamos voltar. 1,44 m. Vamos subir mais um pouquinho. Ah, mas eu não quero extrusar novamente, eu quero simplesmente puxar. Nesse caso, a gente vai puxar por aqui. Ó. Deixar com 1,56 m. Ótimo. Agora nós vamos fazer o ombro do nosso personagem. Sempre seguindo para o lado que você começou, tá? Se porventura você começar fazendo pelo lado direito, siga pelo lado direito até o final. Fizemos o ombro do nosso personagem. Vamos fazer o braço. Mais um E. Agora eu vou deixar ele reto. Braço. Mais um E. Antebraço. E agora vamos fazer a mão do nosso personagem. Vou fazer uma mão com 3 dedos, tá? Mais uma vez, vamos selecionar nosso cursor, trazer ele para perto da nossa mão. Shift, botão direito do mouse e arrasta ele para cá. Ótimo. Agora ele está com a visão próxima da mão. Agora vamos estender essa mão desse nosso personagem. Então vamos colocar. Vamos olhar por cima, número 7. Estamos olhando para cima. Olha só que coisa que eu não vi. Um dos pés está para cima e o outro está achatando. Isso não está bom. Como a gente corrige isso, Marcos? Nós precisamos alterar a raiz do nosso personagem. Então nós vamos selecionar um vértice central. Nesse caso eu vou pegar o vértice do quadril e nós vamos marcar a raiz. Vamos ajustar esse pé dele novamente. Vamos com Ctrl A. A gente fez com Y.
Vai achatar, então vamos desachatá-lo. E vamos fazer Ctrl A, X. E aí a gente achatou da forma correta. Tá ótimo, agora sim. E a raiz ficou aqui na cintura. Vamos voltar para a mão. Shift, botão direito do mouse para levar a câmera lá para cima. Agora vamos trabalhar a mão. Vamos olhar por cima do nosso personagem. Então nós vamos fazer uma palma da mão com um E. Tá? Imagina a sua mão. Sua mão, depois que termina o pulso, ele tem vários ossos que seguem até chegar aos dedos. A gente vai fazer a mesma coisa. Tá? Só que no caso, nosso personagem só vai ter 3 dedos. Então, primeiro vamos marcar o ponto de origem, que é o pulso. E vamos extrusar no eixo X o dedo central. Nós vamos continuar daqui? Ainda não, nós vamos abrir a mão do nosso personagem. Então vamos fazer mais um E. E agora trazer o segundo osso. E aqui o terceiro osso, que vai ser o dedão. Com Ctrl A a gente pode reduzir, opa. Ctrl A a gente reduz um pouco. Ctrl A, tô doido. Ctrl A, Ctrl A. Pronto. Vamos colocar uma dobrinha nesse dedo. E, X. X não, vamos deixar solto, vamos deixar livre. Isso. Mais um E livre. Mais um E livre. Fizer mais uma falange. Mais um E. Mais um E. Temos mais um E. Pronto. Já fizemos o dedo do nosso personagem. Nós achatamos com A para deixar a palma um pouquinho menor. Eu quero fazer uma quebra aqui no pulso, Marcos. Dá para fazer. Como eu faço isso? Nós vamos selecionar Ctrl R e nós vamos incluir um vértice entre a palma da mão e o cotovelo. Incluímos esse vértice aqui. Agora a gente move esse vértice um pouquinho para frente. E agora você tem o pulso dele dividido. Muito bom. Ótimo. Fizemos as mãos. Agora vamos fazer a pescoço e cabeça. Shift. Opa. Shift. Botão direito. Vamos trazer para cá e vamos fazer a cabeça. E para extrusar. Z para deixar centralizado. Pescoço. Mais um E. Z. E aqui temos a cabeça. A cabeça ainda é só um pauzinho. Então, como a gente vai fazer para deixar ele grande? Né? Fazer uma cabeça mesmo. Nós vamos usar Ctrl A para aumentar. Isso não está ficando bom no pescoço. Vamos tentar na cabeça. Ctrl A. Tá melhorzinho, mas ainda não está bom. Ctrl A. Essa cabeça ficou meio esquisita, mas dá para fazer melhor. Como que a gente vai fazer isso? Vamos incluir mais um vetor no meio da cabeça. Nós vamos colocar mais um Ctrl R. Não, Ctrl R. É Ctrl R. Incluímos esse vetor aqui e nós vamos escalonar esse vetor. Vamos melhorar isso aí. Como que a gente melhora? A gente pode alargar isso aqui
para ele ficar com uma aparência um pouquinho mais quadrada. Como a gente vai fazer? Ctrl Shift B. E aí a gente consegue. Ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva! Você vai receber notificações dos próximos vídeos sobre o Blender e sobre outros assuntos relacionados ao Blender e Unity. Vamos voltar. Deixar ela um pouquinho melhor. Com Ctrl A vamos dar uma reduzida. Agora selecionando os dois vértices. Para selecionar os dois vértices, seleciono o primeiro, Shift apertado, seleciono o segundo, Ctrl A novamente. Agora a gente reduz um pouco a cabeça do nosso personagem. O que agora está muito redondo. A gente pode dar um queixo para o nosso personagem simplesmente movendo um desses vetores para frente. Então vamos selecionar esse vetor para cá e mover. Aí, ó, ele já tem um queixo. Trazer um pouquinho para cima. Já tem um queixo. Ficou legal. Bacana. Para suavizar agora, vamos tirar esses quadrinhos esquisitos aqui. Vamos já ativar Smooth Shading, que a gente suaviza a malha. E agora vamos continuar com a construção aqui do personagem. Nós vamos fazer barriga, tronco e tudo mais. Shift, botão direito do mouse, vamos baixar um pouquinho aqui. Vamos começar a fazer o tronco. Ctrl A. Pô, esse tronco está colado no pescoço. Ctrl R. Vou incluir mais um vetor aqui para o pescoço. E reduzir um pouco o tamanho. Ctrl A. Perceba que um vértice acompanha o outro. A gente pode colocar mais um Ctrl A não. Mais um Ctrl R aqui para deixar mais suave ainda. Então, vamos lá. Puxar esse vetor um pouquinho para cima. Certo? Ctrl A para expandir, para reduzir aqui. Olha, já temos um melhor. Mais um Ctrl R para ajustar a barriga. Ele está começando a fazer a coluna, está percebendo? Temos vários pontos de coluna aqui para ele. E aí a gente pode continuar a mexer com isso. Ctrl A. Vamos abrir um pouco aqui. Mais um Ctrl A no central. Ctrl A aqui. E na cintura. Aí, ó, que bacana. Ele parece uma almofada. Vamos seguindo com as pernas. Aqui a gente pode incluir outros vértices para modelar melhor o personagem. E antes de construir a armadura para movimento, a gente exclui esses vértices, tá bom? Então vamos fazer isso. Ctrl R. Ctrl A. Deixar a perna dele mais modelada. Mesma coisa aqui, Ctrl R. Ctrl A mais modelada. Tá. Puxa um pouco para trás. Tá bom, tá um pouquinho. Tá razoável, tá razoável. Nós podemos mexer o torso. Deixar o torso um pouco mais para frente, por exemplo. Podemos extrusar, dar um pouco de volume
para a parte de trás da perna. Toma cuidado. Ou meio maluco. Vamos ver como é que fica. Reduzir, Ctrl A. Ctrl A. Depois você pode trabalhar a malha para dar uma forma melhor. Tá? Nós temos a cabeça, agora vamos nos braços para finalizar. Ele não é propriamente musculoso, mas você pode colocar músculos nele se você quiser. Ctrl R. Vamos clicar mais um vértice aqui. E Ctrl A para dar mais volume para ele. Né? Então, você pode trabalhar dessa forma. O contorno, o tônus do músculo, a gente pode trabalhar depois, não é objeto do nosso vídeo, mas a gente pode trabalhar depois usando as opções das malhas, na edição da malha. Tá? Eu vou voltar isso aqui, eu vou deixar o braço como. Então, essa é a primeira parte do nosso vídeo. A gente construiu um corpo básico. Esse corpo pode ser usado para vários modelos. É interessante salvarmos esse modelo inicial e depois a gente trabalhar com a modelagem de rosto, cabelo, roupas, pintura do corpo, numa segunda fase. Então, vamos salvar esse personagem aqui. Vamos salvar com tutorial, corpo, tá salvo o nosso personagem.